muito boa noite para todo mundo. Com a folia do Carnaval tendo sido adiada para outras horas e outros ares, ainda assim, a comitiva festeira do Terra Viva DBO na TV não renuncia à alegria e, mesmo não podendo sair pelas ruas da freguesia, vai cantando a felicidade na juntidade dos nossos corações nas cidades e nos sertões. Assim mesmo, o Carnaval não deixa de ser uma ocasião muito especial e, por esta razão, a gente também vai sair do nosso roteiro costumeiro para fazer um programa diferente, esticando uma prosa com um companheiro da mais alta competência no setor leiteiro, que é o engenheiro agrônomo e pecuarista Roberto Ianchi, diretor-presidente da Agrindos e vice-presidente da Abra Leite, a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, que vai participar desta gravação, falando interneticamente, diretamente de Descalvado, aqui no interior do estado de São Paulo. Muito boa noite, Roberto. Muito obrigado por você ter abraçado com a gente essa empreitada de fazer uma programação especial no Carnaval. Seja muito bem-vindo aqui no nosso arranchamento eletrônico. Muito obrigado, Sidney. Um grande prazer estar com você, estar com o seu público e a gente poder conversar um pouco sobre leite. Roberto, por acaso, assim, pode ter algum companheiro aí na frente da televisão que não conheça perfeitamente, né? Então, para a gente começar a prosa, o que é a Agrindos? Bom, a Agrindos é uma empresa fundada em 1945, está completando, agora nesse ano 2020, completou 75 anos de idade, produzindo leite desde o início, aqui em Descalvado, São Paulo. Nós estivemos no mercado de agroindústria com caseinato de cálcio lá nos anos 50, depois uma fábrica de queijo nos anos 60, fomos pioneiros no leite B nos anos 70, entramos no leite tipo A nos anos 90, sempre fomos bastante agressivos e pioneiros na questão da genética, dos marcadores moleculares, inseminação artificial desde os anos 60, transferência de embriões, fertilização in vitro, sêmen sexado. Então temos um rebanho bastante reconhecido, um dos maiores rebanhos holandeses registrados do Brasil, e mais recentemente, em 2018, nós lançamos a primeira marca de leite oriunda de vacas A2A2 no Brasil. É uma novidade muito bacana, porque a caseína A2 é a mesma caseína do leite da mulher. Então, o leite A2 parece ser um grande diferencial, um grande mercado de nicho para o futuro próximo. Que história, hein? Muita história, né, Roberto? Agora, pensando aí, né, no balanço do que a gente tem passado aí, o setor leiteiro tem passado aí nesses últimos anos recentemente passados, né, e falando aí desse 2020 que foi tão sofrido para todos os setores, né, o que aconteceu com a Agrindos quando a pandemia da Covid-19 se instalou para valer aqui no Brasil, Roberto? Bom, no primeiro momento foi um momento muito tenso, né, porque como o setor leiteiro aqui no Brasil é de competição pura, então os problemas eles são sempre repassados para os outros elos, né? Então o que aconteceu basicamente foi que a indústria se apavorou muito com a questão dos food services fechados lá em fevereiro, março do ano passado, ou seja, uma boa saída de leite não tinha mais o seu destino, né, dos food services, bares, restaurantes e tal, e esse leite então acabou num primeiro momento sobrando e depois foi carreado para os setores de longa vida, de leite em pó e tal, e no Brasil tudo isso acabou funcionando de uma maneira muito boa, mas os produtores foram prejudicados naquele momento com preço spot muito baixo, quando a indústria se apavorou e repassou esse problema aos produtores, e isso criou um desestímulo grande, quase houve ruptura no Brasil no ano 2020, em março e abril, mas logo depois o mercado se comportou muito bem, os preços subiram rapidamente. Aí houve a surpresa que ninguém esperava, né? Que as pessoas em casa, tomando café da manhã em casa, as famílias reunidas e tal, houve uma mudança de hábitos de consumo, as pessoas passaram a valorizar muito mais o leite, especialmente o leite verdadeiro, o leite fresco, né? O leite como alimento, né? E as coisas que passaram a ter importância na pandemia, que são os alimentos, né? Os alimentos básicos, e os remédios tomaram uma outra proporção aí na questão do consumo e acabou sendo um ano muito interessante para os produtores. O consumo subiu muito, o consumo de leite, de queijos, de derivados, acabou subindo muito em 2020 na pandemia,
ao contrário do que parecia no início do ano. E nós fomos nessa onda aqui na Agrindos, aconteceu a mesma coisa, nós tivemos um momento bastante tenso lá no começo da pandemia. Depois o mercado também se comportou muito bem para nós, que é um mercado de nicho, né? Nós temos a marca Lete A ao quadrado, que tem todos os produtos com leite A2, e o mercado acabou crescendo muito também nesse período. A gente teve aqui um crescimento em torno de 35% nas vendas no ano 2020. Então, começou como um ano muito tenso, mas acabou sendo um ano muito interessante. Roberto, falando nessas mudanças aí de comportamento do consumidor, né? Uma coisa que foi surpreendente também para todo mundo foi aí o crescimento no setor de vendas eletrônicas, via internet e de uma forma geral, né? Vocês esperavam isso? Vocês entraram nessa onda também? Isso é passageiro ou veio para ficar? Na questão da tecnologia, não, nós estamos há muito tempo na onda da tecnologia. Nós temos um e-commerce, né? Já chama-se www.maniadeleite.com.br. Então, esse setor realmente cresceu muito, né? A venda a domicílio via e-commerce. E para nós funcionou muito bem e é um setor que a gente avança porque nós conseguimos, com a nossa marca, falar diretamente com o consumidor. Nós temos um marketing bastante direcionado, porque é mercado de nicho, né? E o e-commerce nesse segmento funciona muito bem. Quer dizer que agora vocês vão ganhar bastante companhia nessa área aí, então, né, Roberto? Possivelmente. Nós estamos num mercado um pouco restrito aqui no Brasil, que é o mercado de leite fresco, né? Nossa pegada aqui é sempre no sentido de produto fresco, local produced for local families, quer dizer, produção local para famílias locais, com uma baixa pegada de carbono, numa linha clean label, né? com nada de aditivos, tentando sempre valorizar o frescor do produto, a rastreabilidade do produto e o diferencial do produto, como é o caso da melhor digestão reconhecida no exterior do leite A2, com a caseína A2. Né? Vamos fazer uma paradinha, então? Então vai ouvindo, ó. Guardando no pensamento a saudade das danças e da festança, mas sabendo da importância e da necessidade de acolhimento neste momento, a gente faz agora uma parada ligeira na nossa programação especial de carnaval. Volta dentro de um instante para continuar a prosa com o pecuarista Roberto Ianchi, diretor-presidente da Agrindos. É um minutinho só e é já que o Terra Viva DBO na TV vai voltar. Estamos de volta para tocar em frente a nossa empreitada de fazer uma programação especial nesses dias de carnaval sem folia. E para ajudar no serviço, a gente está tendo a grande satisfação de receber aqui no nosso salão internet o engenheiro agrônomo e pecuarista Roberto Ianchi, diretor-presidente da Agrindos. Roberto, o que aconteceu com o seu custo de produção na área da fazenda durante o ano de 2020? Bom, esse é um assunto importante porque nós temos fora da curva aí, completamente fora da curva, os preços do milho e da soja. E as pessoas costumam dizer que é só esse o problema. Não é. O milho e a soja contaminaram todos os itens de alimentação do mercado, polpa cítrica, caroço de algodão, casca de soja, refinazil de milho. Então, tudo está muito mais caro. E quanto mais caro? 150% mais caro em média. Então, nós temos um momento inédito no Brasil, com um custo altíssimo de produção, ou seja, todos os sistemas que utilizam suplementação de alimentação, que são os sistemas mais intensivos por hectare, que são os que realmente sustentam a produção de leite aqui no Brasil, todos estão custando muito mais caro. Tem uma migração muito grande dos produtores aí para o sistema de compost barn, e o sistema de compost barn é 100% confinado, então todos estão sofrendo com a alta desses preços. Esse é um assunto muito importante, porque enquanto houve aí o Corona Voucher, o consumo se manteve até o final do ano. Nós estamos começando o ano 2021 com preços altíssimos, os recordes de preço aí de milho, soja e toda a contaminação que eles tiveram no mercado de proteína e energia para a ração animal. E nós estamos num momento onde o consumidor está muito retraído pela falta da ajuda governamental do Corona Voucher, né? Nós estamos iniciando esse ano sem essa ajuda e agora nós temos já 5 meses de recorde de importação de leite no Brasil.
O Brasil costuma importar de 2% a 3% do consumo nacional na forma de leite importado. Nós estamos há 5 meses trabalhando na faixa de 7% a 8% de importação. Então, também volumes recordes desde o ano 2007, mais ou menos. Então, muito preocupante o excesso de oferta, inclusive uma oferta artificial que está sendo causada aqui no mercado hoje pelas importações. E isso é muito preocupante para o futuro próximo, por uma questão muito simples. O preço do produtor não pode cair com esses níveis de preço de milho, soja e todos os alimentos. Então, é um momento bastante delicado que passa a pecuária leiteira nesse início de 2021. Roberto, agora para fechar o 2020, né, qual foi o principal aprendizado do setor leiteiro brasileiro em geral, depois de vencer essa jornada tão complicada que foi esse ano passado? Eu acho que as lições são muito interessantes, o aprendizado foi riquíssimo, apesar da tragédia humana causada pela pandemia, mas uma palavra que passou a ser muito reconhecida no mercado foi a rastreabilidade. Não só pela questão das zoonoses, né, das doenças, que foi o que causou a pandemia, uma zoonose, né, mas também pelo valor que as pessoas passaram a dar aos alimentos verdadeiros. Tanto que o que subiu de consumo foi leite, arroz, feijão, as coisas básicas, né, os alimentos básicos. Isso foi muito interessante, né? Então, o aprendizado é que a gente precisa ter controle de processos, a gente precisa ter os alimentos frescos, alimentos oferecidos ao consumidor com algum propósito, né, que seja do frescor, da pegada de carbono mais baixa, com menos processamento, e para nós foi essa a grande lição. Então, foi para uma marca como a nossa, que é uma marca de nicho, né, foi um aprendizado muito bacana, muito interessante, uma lição que a gente leva para o resto da vida, com esse ano tão atípico que foi o ano da pandemia. Agora, Roberto, voltando aqui para o nosso tempo presente, né? Nós estamos aí na beirinha da safra de grãos do país, né? Isso pode trazer aí alguma aliviação aí para o custo de produção do fazendeiro produtor de leite brasileiro? Pois é, a expectativa era essa, mas aparentemente a safra é relativamente curta, o mercado já está precificando o ano aqui com um custo de milho e soja muito alto, e isso acabou antecipando os contratos de polpa cítrica, de caroço de algodão, em preços absurdamente altos. Polpa cítrica, por exemplo, está com 150% de aumento sobre a base do ano passado, o caroço de algodão está com 200% de aumento e os contratos foram antecipados. Então, existe o risco, né, das pessoas ficarem sem o produto. Então, é um momento bastante difícil, porque ninguém sabe o que deve acontecer para frente, mas o fato é que o mercado futuro do milho e soja apontam preços altos para o ano todo, apontam ainda a demanda chinesa muito forte, né? E, na verdade, nós não temos nada que diga que isso vai se aliviar. Temos que lembrar uma coisa, tanto o frango, quanto o suíno, quanto o boi, eles têm um hedge natural, né, cambial, para exportação, porque são produtos exportáveis. O leite é um pouco diferente. O leite ele participa de toda essa questão do custo em dólar, de toda essa questão internacional da China, com relação aos insumos que ele usa, mas ele é vendido 100% no mercado doméstico. Então, ele tem um efeito muito danoso para o produtor. Por isso que o leite tem que ser olhado de uma forma diferente. Ele não tem o hedge natural da exportação que os outros produtos da cadeia de proteína animal têm. Roberto, você estava falando do comportamento do consumidor brasileiro, né? O que é a vacinação contra a pandemia da Covid-19 tem a ver com recuperação dos mercados, do mercado de laticínios, especialmente, e dos mercados de forma geral? Bom, na verdade, o que a vacina vai trazer de bom é a retomada da atividade econômica, né? Então, nós temos uma grande expectativa do potencial de consumo, que deve crescer. Lembrando que a gente passou por uma fase áurea aqui no Brasil entre o ano 95, desde 1995 até 2014, o Brasil esteve entre os principais crescimentos mundial, tanto do consumo quanto da produção, ao redor de 5% ao ano.
O consumo per capita do Brasil saiu lá de 100 litros por habitante ano em 94 e chegou em 2014 com 172 litros. Quer dizer, foi um crescimento fantástico. E depois, quando entrou a crise, em 2014, o Brasil deixou de crescer. Os queijos que vinham a uma taxa de crescimento de até 20% ao ano, pararam de crescer. Todo o mercado de valor agregado, né, iogurtes, queijos, produtos de maior elasticidade de renda, ficaram estacionados nesses últimos 5 anos. Então, a nossa expectativa com a vacina é a retomada econômica, o ganho de renda da população e a retomada desses mercados mais sofisticados. O grande potencial do Brasil está no queijo, porque o queijo, quando a gente olha lá no exterior, os países com maior consumo, eles estão lá nos países nórdicos da Europa, com 30, 32, 34 quilos per capita de consumo de queijo. Nós aqui no Brasil ainda estamos perto de 4,5 quilos. Então, quando a gente olha pela estrada que a gente tem pela frente, o grande potencial nosso está nesse mercado de queijo, que é um mercado de maior valor agregado, de valor adicionado, e ele depende do ganho de renda da população, que deve vir agora com a atividade econômica após a vacina, né? Tá certo. Bom, falando em estrada, né, Roberto? Estando a estrada já vencida em 2/3 da distância inicialmente planejada, a hora agora é recomendada para fazer uma parada ligeira antes de deixar a tropa campeira levar no peito a parte do eito que falta para ser percorrida. É só o tempo de pegar uma caneca de água no pote e é já que o Terra Viva DBO na TV vai voltar. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV, especial de carnaval, sem batuque nem folia, mas puxando um carretão cheio de disposição e de alegria para dividir com o povo desta e de todas as freguesias do sertão. E dando então continuação na nossa função, a gente retoma agora a nossa prosa com o pecuarista Roberto Ianchi, diretor da Agrindos. Roberto, falando aí desse comecinho de 2021, do final de 2020, né? Por que foi que a produção de leite nas principais regiões do país não teve o mesmo avanço que seria normal para essa época do ano, começo de estação das águas, fartura de capim? O que foi que aconteceu? Bom, na verdade, o leite, que é um mercado de competição pura, ele trabalha sempre com base na oferta e na demanda. E isso vem de estímulo e desestímulo. O produtor está desestimulado pelos custos de produção, né? Ele não está conseguindo sobreviver com a queda de preços nesse nível de custos que ele enfrenta hoje, especialmente dos alimentos, mas também tem produtos que são cotados em dólar, né? que ele usa na sua operação, máquinas ficaram muito mais caras e tal. Então, é apenas uma questão de estímulo ou desestímulo. E o segundo ponto é essa importação maciça de leite, né, que foi nesses últimos 5 meses, que também afetou negativamente o mercado. Agora as indústrias carregam um estoque alto. Temos que lembrar que aqui no Brasil, toda vez que sobra leite no mercado por excesso de oferta, nesse caso uma oferta muito desajustada, porque é uma oferta artificial de leite importado, né? Mas quem carrega esse estoque é a indústria de laticínios brasileira, né? Não existe intervenção, não existe salvaguarda, não existe estoque regulador. Quem banca os dias de estoque a mais de leite que as indústrias têm em seu poder é o caixa das indústrias. Então, quando as indústrias vão perdendo caixa nessa estocagem, elas passam a reduzir o preço ao produtor. Então, o produtor está desestimulado neste momento, né? Inclusive, existe uma ação muito forte hoje dos produtores, das indústrias, para tentar verificar como fazer para melhorar esse aspecto contratual, que é uma fora da porteira da fazenda, que está além da porteira da fazenda, que é a questão da importação maciça de leite. Está certo que o Brasil é um mercado livre, o leite é um mercado livre de competição pura, mas esse assunto, num momento tão peculiar como esse que a gente está vivendo, né, com custos tão fora da curva, é um assunto que precisa ser debatido com seriedade dentro do governo, porque é o famoso tiro que pode sair pela culatra, né? Quer dizer, essa importação excessiva, num primeiro momento, prejudica o produtor, mas num segundo momento ela vai bater lá no consumidor, né? Tem um segundo aspecto muito importante, é a valorização da carne no Brasil, né? A arroba batendo aqui em R$300,
e o milho no preço que está, o produtor de leite acaba achando muito mais interessante abater animais, né? Abater os animais menos produtivos e com isso perde produção de leite, e também fica na dúvida se deve ou não fazer a silagem, fazer a forragem para os seus animais, porque o milho está com um valor tão alto e uma rentabilidade tão boa por hectare, que vender esse milho também é uma grande oportunidade de negócio nesse momento. Por isso é que o setor como um todo precisa ficar atento com essa relação de estímulo e desestímulo nesse momento de 2021, porque os sinais estão muito diferentes do usual, né? A gente tem que se preocupar realmente em não deixar a cadeia se desestimular muito, porque isso pode significar ruptura lá na frente. Como é que está hoje a situação da produção e da oferta de leite nos nossos vizinhos aqui do Mercosul, Roberto? Bom, todo o leite que a gente compra, né, 95% do leite que o Brasil compra vem da Argentina e Uruguai. Eles tiveram um ano de recuperação neste ano, né, foi um ano não com relação ao clima, não foi favorável nem para o Rio Grande do Sul, né, nem para os países mais ao sul, mas foi um ano de recuperação e o Brasil é o grande mercado desses países, né? O mundo está bastante dividido. A Nova Zelândia, que é um grande exportador de leite, né? A Nova Zelândia e talvez a Austrália um pouco, eles acabaram ocupando os mercados emergentes da Ásia, né? Então eles não atrapalham mais o resto. A Europa, que tinha um grande estoque de leite em pó, sempre teve, quer dizer, depois do fim das cotas, ela trabalha com estoques muito reduzidos. Então, o único país realmente competitivo é os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um grande exportador de leite, mas também um grande importador de leite, especialmente de queijos de valor agregado, queijos finos, né? Então, na realidade, sobra o mercado da África, né? E o Brasil e aqui a Venezuela, que são muito ocupados pela Argentina e Uruguai. Quer dizer, para nós, basicamente, o que vale é o Mercosul mesmo nessa questão do leite importado, né? Tá certo. Bom, evidentemente que a gente vai continuar acompanhando aí o que vai acontecer no setor ao longo do ano, né, Roberto? E oportunamente a gente volta a telefonar para vocês aí, para a gente prosear mais um pouco. Tem muita coisa para falar e tem muita coisa para acontecer no setor leiteiro brasileiro nesse 2021, só começando. Muito obrigado, viu, Roberto? Grande abraço para você, um excelente carnaval e até uma próxima ocasião. Eu que agradeço a oportunidade, Sidney, de estar com vocês, de poder falar com o seu público também, e estou sempre à disposição. Muito obrigado também em nome da Abra Leite. Muito obrigado e um grande abraço. Bom, e por conta aí do carnaval, mesmo não sendo feriado, né, por conta dessa folga, o mercado do boi gordo não funcionou em lugar nenhum do Brasil inteiro, de modo então que a gente vai ficar devendo aí o noticiário, o nosso comentário a respeito da evolução da cotação. Sendo assim, a comitiva vai fazendo aqui a despedida, deixando combinado que o Terra Viva DBO na TV volta amanhã nos horários de costume, que são às 6h30 da manhã e às 7h45 da noite. Então, um abraço para todo mundo e até lá.